Olá, pessoal, e hoje, dentro da série de vídeos que a gente faz em homenagem às mulheres, em alusão ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar com Beth Chagas, liderança e proatividade no agro brasileiro. Um papo imperdível. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá, pessoal. Inicialmente gostaria, como sempre, de agradecer àqueles que nos seguem aqui no canal, dizer que é sempre um prazer estar falando com vocês, pedir que, se você não está inscrito no canal, que se inscreva, clique no sininho para que você receba notificações dos materiais que são postados aí ao longo da semana e, principalmente, se você gostou do vídeo, dê um like para que a gente possa chegar a mais pessoas nas redes sociais. E hoje, dando continuidade aí, né, a esse mês de março, onde a gente se dedica, né, a bater um papo, a conversar com mulheres que fazem a diferença no agro. Hoje nós vamos falar com a Beth Chagas, que é presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. A Beth eu coloquei como título Liderança e Proatividade no Agro Brasileiro. É uma pessoa que tem uma capacidade enorme de agregar pessoas, de resolver problemas e de trazer soluções quando as coisas estão todo mundo muito pessimista. Ligue para a Beth é sempre uma voz de esperança, de positividade. Mas eu não vou falar, eu vou pedir primeiro que a Beth se apresente e conte um pouquinho da sua história, que eu sei que não dá para a gente fazer nesse vídeo aqui, mas pelo menos um resumo de toda a sua trajetória antes de estar no agro e de hoje mais ligado especificamente ao agro, toda a sua experiência. Eu não digo, a Beth não é uma pessoa que tem experiência de Brasil, a Beth tem experiência no mundo. Então é disso que nós vamos falar, dessa capacidade dela de conhecer e enxergar o mundo de uma forma muito especial. Beth, muitíssimo obrigado. Muito obrigada, digo eu, professor. Eu que tenho que lhe agradecer por essa oportunidade. Eu sei que você está aí hoje no hotel, né? Está em viagem, está trabalhando, mas está aqui com a gente. Beth, muito obrigado e passo para você a palavra. Professor, olha, eu digo que eu sou uma menina que nasceu fora da caixinha, tá? Porque eu venho de uma família de 8 filhos, eu fui mais ou menos uma filha temporã, entendeu? Quando eu nasci, minha irmã já tinha quase 14 anos, a mais nova. Então, eu fui uma menina muito mimada, mamei até os 4 anos e meio, fui muito amada, fui muito querida. Só que minha gravidez durou 2 meses, porque minha mãe não sabia, achava que estava na menopausa, que não sabia que era grávida. Então, eu digo que eu falo demais, porque eu passei muito tempo aqui no mundo, quer dizer, praticamente quase 7 meses, e ninguém fez festa para minha chegada, tá? Só na hora H. Então, eu já começo a ir por aí. Sempre fui entrei com 8 anos na escola, porque minha mãe não queria me pôr cedo. Teoricamente, era para que eu tivesse tido problema, né? Mas eu aprendi a ler sozinha, aprendi a escrever sozinha, li os livros dos meus irmãos mais velhos. E quando minha mãe me colocou na escola, a professora falou, foi a primeira mulher que brigou com a minha mãe. Eu falei, puxa, mulher briga também, mulher poderosa. Porque eu achei o máximo. Como é que ela podia dizer para minha mãe que minha mãe estava errada, tá? Eu falei, meu Deus, mas eu achei que só meu pai podia fazer isso, só que homens faziam isso, né? E a madre superiora do colégio lá falou que ela tinha passado o tempo, que ela tinha que ter me colocado um pouco mais cedo. Bom, em conclusão, ela falou, vamos colocar essa menina no 3º ano. Eu não me lembro nem do 3º nem do 4º. Eu devo ter tido uma pressão violenta em cima de mim. Mas, quando chegou no 5º ano, não sei se o senhor lembra, tinha o exame de admissão. Exatamente. E a freira mandou buscar minha mãe e falou, olha, essa menina é tão inteligente que não precisa fazer o exame de admissão. Conclusão da história, eu terminei com 17 anos. Ainda terminei, sabe aonde? Nos Estados Unidos. Ganhei uma bolsa de estudo e fui estudar nos Estados Unidos. Terminei no colégio, numa Private Girls School, uma escola privada de meninas, onde estudou Jacqueline Kennedy. E eu diria para o senhor que esse foi um grande passo, porque eu sempre gostei de matemática, de física, e eu vi que os Estados Unidos, o homem chegando na Lua, aquela coisa toda de tecnologia, eu falei, bom, eu já sei o que eu quero ser. Eu quero ser matemática ou física e quero trabalhar na NASA. Estudei física, mas não fui para a NASA, não trabalhei com física.
E olha que coisa mais interessante. Eu entro no agro pela porta do fundo, porque eu tinha um amigo meu, Eduardo Daia, que é um cara conhecido, que o sogro dele era o pediatra das minhas filhas. Eu comecei trabalhando em banco para poder ganhar um dinheiro, que eu queria voltar para os Estados Unidos. Fui fazer correspondência para o exterior. Da correspondência para o exterior, fiquei numa central de câmbio. Eu aprendi a fazer todo o movimento da central de câmbio. Fiz um programa, inclusive, numa HP, que o dono do banco veio me conversar e ganhei uma gratificação violenta, entendeu? Falei, gente, esse negócio desse mercado internacional é legal, é bom. Aí conheci um alemão, casei, tive 2 filhas, mas um dia fui fazer um teste na Copas, Companhia Paulista de Fertilizantes, e fui fazer o quê? Mercado internacional. Porque eu falava inglês como português, falava bem francês, entendia bem tudo, escrevo bem português. E eu fui aprender. A primeira coisa que eu fiz foi tirar uma guia de importação na Cassex de enxofre. Cheguei lá, o cara me pergunta, mas para que serve isso? Eu não tinha noção. Eu falei para uma importação para essa empresa já é uma empresa antiga, cadastrada com você. Não, mas a gente quer saber. Eu falei, olha, quer saber uma coisa? Essa vergonha eu não passo mais. Porque no banco eu tinha feito 1000 cursos de mercado internacional, de comércio exterior. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou para essa fábrica e vou aprender. E olha a minha sorte, uma Lavolta trabalhava para Copas. O ABC da adubação, que o senhor deve conhecer, virou meu livro de cabeceira, tá? Então, eu decorei aquilo tudo. Eu falei, puxa, cheguei no cara no dia seguinte, ou 2 dias depois, dei uma aula de como se fazer super simples a partir do ácido sulfúrico, mostrando como é que era o enxofre virava ácido. Bom, já dei uma aula de fábrica de fertilizantes. E aí eu fui aprendendo, eu me dediquei demais a aprender. À medida que eu ia aprendendo, eu achava aquilo maravilhoso, maravilhoso. A fábrica era feia, cheiro de amônia, de xixi, para quem não sabe, né? Aquela esgoto aberto, em Mauá, eu morando no Brooklyn, entendeu? Uma menina que foi relativamente bem criada, eu achava aquilo tudo uma magia única. Então, eu dizia para os meus colegas que eu trabalhava fabricando alimentos. Todo mundo dizia, você é louca e você sabe o que é? Você é romântica. E veja bem, o que o senhor produz? O que a gente produz hoje? Alimentos, não é isso? Para alimentar o mundo. A gente fala Exatamente. isso. Eu já vi aquilo naquela época. Então, eu comecei a fazer na Copas, eu tive uma sorte violenta. O Luiz Bocalato, que era dono da Copas, foi um cara super que me incentivou a fazer, a ir mais longe. Por causa desse mercado internacional, eu conheço 107 países, conheço praticamente todas as fábricas de fertilizantes do mundo, as minas do Marrocos, as minas de cola, as minas do Marrocos de P2O5, de rocha fosfática, as minas de cola na União Soviética. Conheço as fábricas todas, essas fábricas Yara na Noruega, conheço as fora da Noruega. Bom, conclusão, conheço a Cargill, conheço praticamente tudo. Fiz a África quase que inteira, fiz a Europa inteira. A América eu conheço de cabo a rabo, fazendo fertilizantes, entendeu? E depois eu fui estudar um pouco navegação, porque eu precisava comprar um pouco mais barato. E para comprar mais barato, eu tinha que saber fazer o frete. Então, fiz um curso por correspondência no Tutorshipment de Londres. Eu digo que eu fui a primeira pessoa que previu a nossa Covid, tá? Porque eu cheguei em Londres, imagina, uma menina que era novinha. Cheguei em Londres e falei, eu quero fazer o tuto eu quero fazer esse curso aqui de vocês, do Tutorshipment. Ela falou, mas só pode fazer aqui pessoalmente, são 2 anos. Eu falei, mas eu não moro aqui. Bom, para encurtar a conversa, era época de mimeógrafo. Eu convenci o cara a mimeografar as folhas e mandar para São Paulo. Ele falou, você pode fazer que você não passa na primeira prova. 6 meses depois, eu tinha que fazer um negócio na Europa, fui a Londres, fiz a prova. Sabe o que aconteceu, professor? Gabaritei. Aí o cara falou, bom, vou dar a segunda, mas daqui para frente o negócio. Bom, para fazer de uma longa história curta, no fim, isso me ajudou muito a comprar matéria-prima. Da Copas eu saí para Como Export, trabalhei na Polônia, trabalhei com Alan Goldlust, foi um prazer inenarrável. Ele me ensinou trade, ensinou... Naquela época você importava muito enxofre polonês. Depois eu voltei para a Copas a pedido do pessoal da Copas. Fiquei um tempo e fui para um terminal marítimo. Dirigi um terminal marítimo em Santos por 10 anos. Eu acho que deve ter sido uma das primeiras precursoras a trabalhar num terminal. E com isso, eu fiz fertilizantes inteiro, entendeu? Nitrogênio, fósforo e potássio. Eu falo que eu sou uma, como é que a gente chama? Alguém que usou a vida para fazer um curso sobre nitrogênio, fósforo e potássio.
porque eu conheço muito bem, eu tenho noção da minha capacidade. Já nesse curso do Rumen do Boi, eu tô meia boca, tá? Porque eu tenho só 10 anos nisso, praticamente, mais 4 na Tortuga. Então, minha vida foi aprendendo e indo para coisas novas. Toda vez que eu tive 4 empregos na vida, mas nenhum deles eu fiz o que todo profissional faz. Bom, se eu estou trabalhando com fertilizante, eu vou trabalhar com alguém com fertilizante. Não, eu fui para uma trade que usava o fertilizante como moeda para vender. Quer dizer, saí da posição de comprador para a posição de vendedora. Dessa aí, do que eu fiz? Voltei para a Copas, fiquei mais um tempo, acho que 2 anos, e de lá eu saí para quê? Para um terminal marítimo. Eu poderia ter ido para uma empresa de fertilizante. Naquela época, eu estava entre as 5 melhores mulheres de suprimentos do mundo. Tem uma revista para provar, tá? Não estou lhe enganando. A capa é a Madame Xi, que era a primeira-ministra da China, e a contracapa, que naquela época eu não sabia que era tão importante, isso é 1986, sou eu. Na bacia de Hong Kong atrás e dizendo que trabalhar com fertilizante numa fábrica é como cozinhar. Você pode usar uma manteiga aviação, você pode usar uma margarina, como você pode usar um DAP, um MAP, um triplo, que são fosfatados do mesmo jeito. Você pode usar um cloreto de potássio em pó, você pode usar um cloreto de potássio granulado, nitrogênio você pode usar uma ureia, um sulfônio para uma granulação direta. Então, com isso, eu fui crescendo no meu universo, entendeu? De possibilidades. Eu saí da Copa, então eu fui para o terminal. Do terminal, eu falei, eu queria voltar para São Paulo, porque eu tinha 2 filhas já entrando na faculdade. E aí eu não quis ir para nenhum terminal. De novo, fui fazer uma coisa diferente. Falei, poxa, tem um negócio que eu não gosto tanto, mas faz parte desse meu universo, uma tal de nutrição animal, que esse boi, essa vaca, eu nem conheço. Olha a loucura. Hoje sou apaixonada por esse boi e essa vaca, tá? Para mim, eu não trocaria ele pelo NPK maravilhoso das milhões de toneladas, né? Então, se eu vejo como a vida é. Fui ser diretora de suprimentos e logística e distribuição da Tortuga. E na Tortuga eu tive a oportunidade. Então, fui presidente da Andifoz, fui vice-presidente da BMRA. E eu dizia, puxa, tudo experiência, né? E sempre trabalhando muito, com a capacidade gigantesca de produzir. E o senhor falou uma coisa que é a minha principal característica: juntar gente e fazer gente amiga. Gente ficar amiga. Isso eu tenho isso desde pequena, entendeu? E da Tortuga, eu falei, olha, eu quero trabalhar até mais tarde, eu quero ser uma pessoa ativa, porque o senhor me conhece, o senhor sabe que eu sou hiperativa, né? Eu falei, eu não tenho como me aposentar na idade que um ser humano normal se aposenta. E eu montei uma empresa para ensinar o pessoal a importar. Fui super bem sucedida no começo, ensinando o pessoal das usinas de cana, né? Mas aí um dia chegou uma tal de Asbran lá, que eu tinha tido uma experiência muito ruim, porque eu tinha ido numa reunião da Asbran com o Jorge Matsuda, com esse povo todo, e o povo, eu descobri que o povo não entendia nada um pouco do como é que eram os preços, disseram que o culpado era Bung, e eu fui meio assim, que do meu meio destrambelhada às vezes, que eu sou, mas que eu sou eficiente, né? E falei que aquilo era um absurdo, que o Brasil não tinha condição de formação de preço. O Brasil é o terceiro maior comprador de fertilizantes. Tem um primeiro que é gigante, tem um segundo, a gente era terceira, naquela época éramos quarto, né? Então eu peguei, tinha um flipboard assim na ponta, eu tirei, eu falei, esse povo eu não vou ver mais porque eu vou sair da Tortuga. E dei uma aula. Passou algum tempo, o pessoal, o Francisco Albrecht, né, que hoje está na Trau Nutrition, foi me contratar para saber se eu não queria tirar, eles iam tirar as brands dentro do Sim de Rações e trazer para alguém, para um executivo tocar. Bom, eu estava tão chateada da última vez que eu tinha tido contato com esses caras que eu falei assim, eu vou pensar. Eu sou muito movida a grandes desafios, entendeu? Coisa difícil, quando o senhor tiver, o senhor pode me procurar, que o senhor terá uma parceira maravilhosa, tá? Porque eu parto do princípio que se a gente não chegar a solução nenhuma, ninguém chegaria. Mas se a gente chegar, professor Nilma, nós vamos ser os melhores, entendeu? Isso deu sempre certo na minha vida. Então, eu peguei a Asbran, ela tinha 22 associados, não tinha dinheiro no caixa, não dava nem para pagar meu salário, né? E falei assim, olha, se eu ficar com vocês como meu cliente e a gente trabalhar... Não, Beth, pode ir. Hoje ela tem dinheiro, hoje ela tem nome, tem 97 associados, tem 75% do mercado de produção de suplementação animal, a melhor estatística do setor. Aí o senhor vai me perguntar, mas como isso, Beth?
Sinceramente, como isso, eu acho que tem a ajuda do moço lá de cima, que é muito bom e meu amigo, mas no fundo, diz que trabalho só vem antes de sucesso no dicionário, né? Foi muito trabalho, muita força de vontade, e sempre buscando o quê? Quando eu era diretora de uma empresa, o que que eu gostaria de ter a meu favor de uma associação? Eu quero estatísticas, eu quero conhecer o mercado, eu quero ter noção de como é que eu posso fazer um investimento, como é que eu posso montar uma fábrica, como é que eu vou fazer os próximos anos, eu quero conhecer se eu estou nessa pecuária, esse tal de ciclo pecuário, né? Hoje com tecnologias modernas, eu quero entender essa junção de pasto com pecuária, né? Porque não adianta a empresa de suplementação explodir se não tiver o pasto também bem feito, se a gente não recuperar esses pastos, que são coisas intrínsecas. E juntando tudo isso, eu fui fazendo as reuniões da Asbran cada vez melhor e fui aprendendo junto também, entendeu? Então, hoje, eu tenho assim uma veneração por esse boi e essa vaca. E tenho sempre fazer uma pós em ESG, entendeu? Você vai perguntar para quê? Eu já falei que para chegar no céu, eu discutir com São Pedro, tá? Porque aqui eu não vou discutir com ninguém, mas não tem problema. Eu discuto com São Pedro e mando ele melhorar as condições climáticas aqui na Terra. Então, professor, eu acho que o senhor está falando com uma mulher super feliz, realizada. Tenho 3 casamentos nas costas, fiquei viúva na última vez. Sou amiga dos meus ex-maridos, isso é importante lembrar, porque isso prova que eu sou uma pessoa que me acomodo bem nas situações mais difíceis, entendeu? Tenho 2 filhas brilhantes, 2 meninas, uma trabalha com moda e outra de 0 a 8 anos, é formadora de opinião aqui no Brasil, acabou de fazer um shopping tal de Mamãe Cheguei, que eu ainda nem fui ver, tipo aqueles de Orlando, com 2 ingleses. Eu tenho uma filha arquiteta, que também fez isso, hoje está fazendo os restaurantes do Jacan, aquele francês. Tenho 5 netos, um neto, estou estudando, sabe o quê? O senhor está sentado, né? Estudando física nuclear e TI. Para fazer o quê? Para trabalhar onde? Na NASA. Na NASA. Vai, Falando inglês super certamente bem. você vai ser mais feliz por ele que por você, quase, né? Porque os Ah, netos eu tenho certeza, tenho certeza, tenho certeza. Eu falar com ele, toca piano, tá entre os grandes pianistas da Eu idade acompanho dele. lá nas suas redes sociais, eu vejo lá ele tocando piano, né? Bom, então esses netos me encheram a vida. Eu, de repente, com as Bram, me senti com 12 anos de idade, entendeu? Porque tinha tudo para aprender. E eu fico muito contente em ter as estatísticas hoje, que é aquela que eu queria ter, entendeu? E essa que a gente hoje faz para o nosso associado. Então, para o senhor ter uma ideia, eu digo que esse é o melhor negócio nos próximos anos do Brasil. Fui estudar o ciclo pecuário, a gente fez uma publicação na FGV, naquela a agroanálise, né, com meu amigo Pinaza, com o Felipe Cauê Serigati, que faz fui eu que encontrei ele, que faz as nossas apresentações das estatísticas, né? O menino que trabalha as estatísticas também é um cara maravilhoso, é o que faz o pessoal da ANDA, né, do pessoal do fertilizante. E as estatísticas estão muito interessantes. A partir de abril, nós vamos usar a inteligência artificial nas estatísticas para sair as próprias apresentações de lá mesmo, entendeu? Que os caras quiserem, os nossos associados. E eu tenho uma coisa para dizer, que tudo isso que eu estou falando não é simplesmente uma mulher que veio aqui, que está ficando velha e ficou gaga. Não tem nada disso, muito pelo contrário. Claro que não. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: professor, presta atenção, eu sou matemática, eu adoro matemática. Matemática explica todas as coisas, o que ela não explica, a física explica. Então, escute uma coisa: se a gente hoje tem um rebanho de 230 milhões de cabeças de gados, que é o que o IBGE diz para a gente, né? Aí o senhor vai me dizer, não, Beth, mas o Maurício de Palma Nogueira diz que é 180. Então, o senhor põe o que o senhor quiser, tá? Depois dessa. O senhor diz que é 150, mas eu só mineralizo corretamente, segundo as leis, os grandes, os grandes cientistas da pecuária. O que eles dizem? Nós fizemos aqui um mapa com várias pessoas que têm uma formação fabulosa. Nós só mineralizamos quando você pega o rebanho inteiro, classifica por tipo de novilha pequena, bezerro, vaca de cria, vaca prenha. Nós só mineralizamos 70 milhões de cabeças de gado. Então, que tenha 150 mil, falta praticamente um Brasil para ser suplementado. Agora, o senhor vai me perguntar, Beth, mas tem gente no Brasil que não usa suplemento? Eu não acredito que tenha, tá?
O que faz é o seguinte, o cara compra uma vez e esquece 12. E bota no pasto que não tem, só tem braquiária. Mas o senhor veja que a carne brasileira melhorou de um nível tal nos últimos 5 anos, que é uma coisa absurda. Eu conto, inclusive, andei contando para muita gente que eu tive em novembro na França. Tem um lugar que é um dos restaurantes mais antigos do mundo, Brasserie Lippe, que eu adoro. Eu chego lá e vou direto comer. E eu adoro bife bourguignon, então bife, porque eu não sei comer comida bem mal passada, carne mal passada, né? Ou então steak au poivre. Professor, o músculo era incomível. Eu me lembrei da minha infância, quando minha mãe me obrigava a tomar sopa de músculo, tá? O músculo brasileiro hoje é uma carne de primeira, se a pessoa souber fazer. Eu como mesmo o bife bourguignon na Rua Augusta, se um dia o senhor quiser me visitar, eu levo o senhor lá, num restaurante francês, que é uma maravilha. Bom, conclusão. Eu adorei a França, mas a comida francesa eu prefiro quando é com carne, feita com a carne brasileira, tá? Então, a realidade é essa. Agora, eu sou uma pessoa que digo para todo dia que o melhor negócio nos próximos anos vai ser a pecuária. Porque o senhor pensa comigo, veja se eu estou errada, o senhor que é professor de uma universidade. A gente, quando fala do nitrogênio, fósforo e potássio, dos micronutrientes, a gente tem tudo já pronto. Então, as fórmulas de soja, ou vai ser com, se for com granulado, com 2,20,20, com um pouco de MAP, ou é 0,20,20, se você puder fazer da amônia direto, né? Você pega uma fórmula 4,14,8, com as matérias-primas, você pode usar um triplo, você pode usar um super simples, né? Então, tem mil coisas. E muito pouco vai ser agregado, porque os micronutrientes a gente já conhece todos. Então, eu acho que hoje o que nós fazemos em termos de proteína vegetal, nós somos os melhores do mundo, né? Com essa 3 safras, com a plantação direta na palha, né? Tudo isso já nos levou para um nível tal de soberania que não tem ninguém fazendo uma pecuária. Pode falar mal da gente, mas não tem ninguém fazendo uma lavoura ou a proteína vegetal como nós fazemos, entendeu? Isso eu não tenho dúvida. Vai se surgir alguma coisa, o quê? Vai se surgir um bioadubo, alguma coisa com molécula DRAM, vai ter algum negócio a mais, mas é muito pouco, porque nós já estamos num grau de tecnologia muito mais avançado do que o mundo. Em compensação, na Beth, pecuária, a gente tem o cara que é uma especialidade, você tem uma precocinha lá da Apta de Colina, matando o bicho com 14 meses, né? Que é uma carne de novilha, uma coisa maravilhosa. Você tem um boi da China, que é um boi maravilhoso, um boi precoce, com uma dentadura ainda muito pequena. Mas você tem gente fazendo ainda a pecuária de antigamente, usando o pasto. Isso é uma coisa que vai acabar nos próximos, eu diria, 5 anos. Tá? Eu não acredito que vai mais do que isso. Daqui a 5 anos, nós estaremos fazendo uma pecuária fantástica. Muita gente que faz hoje a proteína vegetal fazendo pecuária, né? Porque os produtos, ele planta milho, ele planta algodão, usa o caroço de algodão. Você vê que a gente usa hoje tudo que a cana antigamente jogava no lixo. Então, eu acredito que nosso negócio, a carne, a proteína animal, vai ser o grande negócio do Brasil nos próximos anos, dentro do agronegócio. O senhor está entendendo? É a Beth, menina dos olhos de ouro. deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que é assim, você que tem essa visão, vamos dizer assim, cosmopolita, né? Porque você conhece e tal várias situações, vários países, e a gente vê, é uma coisa que me incomoda muito no brasileiro, assim, um percentual relativamente grande, é um pessimismo com relação ao Brasil, e mesmo dentro do agro, as pessoas se deixam enganar por fatos como é que eu violentos. posso falar assim? Eles ficam muito pessimistas por questões momentâneas, sejam elas políticas ou algum momento de crise. Você, com a experiência que você tem, com a visão que você tem do mundo, como é que você enxerga o Brasil daqui a 5, 10, 20 anos? Olha, o Brasil vai dar certo, não tem como. Pode vir quem vier. O problema é que hoje existe, o que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo. É que a gente só olha para dentro de casa e o brasileiro, eu não sei se por sermos descendentes de portugueses que de uma certa maneira nos oprimiram muito, né?
A gente passou 300 anos da nossa vida, era uma colônia onde eles vinham buscar o que tinha de melhor. Mas não fizeram que nem nos Estados Unidos, que os Pilgrims foram para lá, os ingleses, fundar uma nova England, concorda? Uma nova Inglaterra, um povo vivendo. Aqui não, aqui isso só aconteceu em 1808, quando Dom João VI atravessou o Atlântico fugindo do Napoleão e se instalou no Rio de Janeiro. Trouxe uma biblioteca, fundou uma universidade, a UFRJ, no Rio de Janeiro, passou a ter gente andando na rua, passou a ter festas, passou a ter concertos, né? O senhor vê que o Debré vem para pintar a floresta amazônica, e aí a gente começa a entrar dentro de um mundo. Então, o Brasil é um país, tem 200, vai fazer 300 anos, professor. Ele é um bebê. O senhor já viu o bebê fazendo coisa certa? O senhor solta uma criança de 2 anos aqui, ele vai sair engateando, quebrando tudo que tiver pela frente. Então, eu acho que a gente está sofrendo isso, e mais que o mundo está ficando difícil, né? O senhor me aponte um líder no Mundial que diga, esse cara eu gostaria de ser, entendeu? Não tem. Eu acho que o último grande líder que a gente teve foi Fernando Henrique Cardoso, um cara que dava aula na Sorbonne em francês, um cara que entendia das coisas. Então, eu acredito que a gente está numa passagem. Eu não sei quem será que fará essa revolução, mas que o Brasil tem gente boa, tem gente muito qualificada, o senhor sabe tanto quanto eu que tem. E que esse agronegócio, e que à medida que o mundo vai crescendo, e que as populações tipo Índia, China, vão aumentando as bocas para comerem, porque o mundo civilizado não vai aumentar de tamanho, mas o mundo, os BRICS, vai aumentar muito. O senhor, para produzir alimentos, o senhor vai ter que contar com o Brasil nessa história, entendeu? E não precisa mexer na Amazônia, o senhor sabe disso. Hoje, integração lavoura, pecuária, floresta, as 3 safras que a gente está fazendo, o melhoramento genético da semente. O senhor pega hoje nós temos um trigo que parece o trigo italiano. Nós produzimos mais de 7 milhões de toneladas de trigo, professor, pelo amor de Deus. Trigo, o senhor sabe que é uma coisa que se dá nas calotas polares. O que era? Rússia e Argentina, né? Que a gente pensava, quando a gente pensava em trigo. Estão produzindo no Piauí, no Ceará, onde eu nasci. Isso, para mim, é um milagre da Santíssima Trindade, entendeu? Agora, se a gente olha para trás, no mundo civilizado, há 200 anos atrás, tinha um alemão que dizia, o tal do Kopfen, que ele dizia que o alimento que vai alimentar o mundo moderno vai ser produzido entre o trópico de Câncer e Capricórnio, que o velho mundo vai produzir cultura, mas não vai produzir comida em quantidade suficiente para alimentar o mundo. O senhor sabe que país fica entre o trópico de Câncer e Capricórnio? O senhor consegue visualizar? Um tal de Brasil e uma África inteira que pode ser desertificada, né? Que pode, de repente, pegar a tecnologia de Israel para dessalinar a água, mas o Brasil é um grande player. Eu vejo o Brasil com bons olhos. Agora, veja bem, eu tenho esse problema dentro de casa. Eu tenho um neto que é um menino super inteligente, com 19 anos. Ele faz uma live por semana para contar como é que foi para a família inteira. Ele, na última, disse que ele não volta para o Brasil. E eu digo, meu filho, você vai ter 1000 oportunidades falando português que os americanos não falam. Quando você terminar esse curso de TI, esse curso de física quântica, olha quanta coisa, quantas oportunidades vão surgir. Vovó, eu vim para os Estados Unidos e aqui eu vou ficar. Então, tem isso, mas eu acho que a gente vai passar por muita mudança. A gente está entrando numa era totalmente diferente de tudo aquilo que a gente viveu. Nós não temos noção de como serão esses meninos que foram criados com um tablet e um celular na mão. Eu não estou dizendo que isso é bom, tá? Vai ter problema, mas alguma coisa vai mudar muito. A maneira de visão do mundo que eu e o senhor temos hoje vai se transformar. E olha que eu leio muito, eu só vivo com gente mais nova do que eu, mas que o mundo hoje é um outro mundo que a gente não conhece, é uma pura realidade. Então, eu tenho muita fé nesse paísinho cheio de problema, que eu amo de paixão, um tal de Brasil, tá? Eu acho que nós vamos ganhar um pedaço. Não sei se em 5 anos, mas eu lhe digo que em 10 anos as coisas aqui estarão bem diferentes de hoje. Ô, Beth, lá atrás eu até tentei te interromper quando você falou que você nasceu no Ceará. Eu não aguento cearense, sabe? Por quê? Porque a minha mulher, hein? A minha mulher é cearense, eu tenho 2 filhos cearenses. Aí eu falo... É quando mesmo, o pessoal professor, fala, fui mexer nos seus calos.
Aí, hein? Aí quando o pessoal fala, às vezes, quando o pessoal fala de nordestino, se falar mal, eu brigo muito mais do que quando fala mal de mineiro, que eu sou mineiro, né? Ah, Danilo, por que você defende? Ele falou, não, moço, eu sou dominado, esse povo manda em mim, eu virei nordestino, porque eu convivo, né? Eu Mas, convivo com professor, 3 escute uma nordestinos coisa. dentro de casa. Mas Bom escute uma demais. coisa. Eu estudei com César Latte, entendeu? O César Latte nasceu aonde? Lá no Ceará. E o senhor Ah, não veja, sabia, não. o César Latte, depois ele veio para cá. Se for pensar mesmo, o cara que teve mais próximo de ganhar um prêmio Nobel, o brasileiro mais Nobel próximo, foi se o é que ele César não Lattes. ganhou, se é que ele não ganhou e o companheiro dele terminou o projeto e apresentou, é o César Latte, entendeu? Então, o É. cearense pode ser, é um bicho diferente, tá? Eu Hein? tenho orgulho, ainda Não, tem um mas outro orgulho que eu tenho do Ceará. Não sei se o senhor sabe, que o Ceará não tinha escravo, que a gente nunca usou, nunca escravizou um preto. O senhor sabia disso? sabia, isso eu Raquel sabia. Lá no Queiroz, está exterior no realmente não 15. tem. E não, Beth, mas assim, eu sou um. Eu estou pensando, como diz aqui, esse dia eu estava, mais minha esposa pensando já em aposentar, a gente talvez, a gente fica entre Minas e o Ceará, mas a tendência do Ceará, o Ceará está na frente, sabe? Não, o senhor pega as escolas de crianças, as escolas do governo, as que ganham prêmio fora do Brasil, da onde são? Do Ceará. mas Beth, independente disso, eu falo assim, ó, eu conheci muito lugar no Brasil, mas eu nunca vi um lugar de um povo tão Hospitaleiro, né? cordial, tão hospitaleiro, E educado, alegre. né? De um modo geral. Você ficar perto de um cearense e tiver triste, o problema certamente é com você, porque sou muito bem-humorado o tempo Muito. inteiro. Mas, Beth, nós já estamos aqui, eu te pedi 15 minutos do seu tempo, já estamos com 33. Beth, Mas, eu professor, queria. o senhor foi falar com a mulher errada, a mulher que fala pelos cotovelos, lhe contei. A mulher que tem uma história de vida que não é para qualquer um. O senhor concorda comigo? Com certeza. Mas, Beth, eu queria te agradecer imensamente e eu queria que você, porque você é uma referência, você é um exemplo. E uma coisa, Beth, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você conseguiu romper muitas barreiras de ocupar espaços de liderança, de importância, num E meio que eram ocupados por extremamente homens. masculino, que é o agro. Mas E aí eu queria eu deixar, fiz. Não, essa história é eu queria boa, que você professora, falasse um porque eu fiz pouquinho um. sobre isso, para a gente encerrar nosso papo. Tá. Então, olhe lá. Então, a primeira, eu fui para a Rim Metalúrgica, né? Saindo do banco, eu fui para a Rim Metalúrgica, que a gente ia fazer aquela lata da cerveja. Aquela lata da cerveja, o projeto, de toda a parte, a tradução dos projetos, o acompanhamento, a compra dos equipamentos, foi todinho eu que fiz. Eu brinco que eu pari uma lata de cerveja no Carnaval de 78, em dezembro de 77, eu tive minha primeira filha. Foi tudo simultâneo, entendeu? Passei 16 dias só em casa e já fui trabalhar porque tinha que lançar a lata da cerveja Skol. O senhor lembra que começou aquela Lembro lata, que da. era uma lata feita de alumínio e tudo mais? Ali foi um grande projeto que eu fiz. E ali só tinha homem. Ali já comecei, porque na faculdade também tinha homem, todo lugar tinha homem, mas ali era só. Tinha 3 secretárias e eu, que era gerente de suprimentos, né? Então, teve uma promoção e eu fiquei toda contente. Falei, quem sabe se eu não vou ser gerente, que eu ainda não era só fazia importação, né? Importação e tudo que era em inglês mandavam para mim. E aí eu falei, puxa vida, quem sabe se eu não tenho oportunidade? E tinha um cara mal preparado, até que dava em cima de mim um pouquinho, olhava, querendo me namorar. E conclusão, o cara molinho, 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 entendeu? Fraquinho, fraquinho, fraquinho. E o cara ganhou a promoção. Aí eu falei, olha, eu preciso ver o que está acontecendo, porque se eu for só ficar com raiva dele, eu vou fazer como todas as mulheres fazem. Naquela época, o exemplo de mulher em liderança era Margaret Thatcher. Eu não me identificava com ela, entendeu? Eu achava que a gente tinha que conversar com as pessoas, tinha que conhecer. É como se faz hoje. Naquela época, eu já queria fazer
Hoje a liderança, o homem foi aprender a ser um pouco feminino para poder liderar, né? Gente, eu preciso estudar um pouco melhor e ver quais são as diferenças. O que é que ele, por exemplo, ele era muito mais falava, eu era muito tímida naquela época. Ele falava com todo mundo, abraçava, entendeu? Fazia uma relações públicas maravilhosa. Eu digo, eu vou aprender quais são as diferenças e eu não vou ter mais nem homem nem mulher na minha frente. Eu vou ter almas. Almas, eu não sei que sexo é, se é sexo feminino ou sexo masculino. Eu vou tratar todos iguais e vou começar a me preocupar em saber um pouco mais da parte humana. E olha que loucura, hoje, quando a gente fala no bom chefe, a gente fala uma pessoa humana, e acho que isso eu venho fazendo desde 77 para cá, entendeu? Eu realmente sou uma pessoa que me preocupo com o funcionário, eu vou atrás para quem não está aprendendo, eu fico preocupada quando o povo das Brancas diminui a visita na reunião, eu ligo, eu vou atrás. Então, tanto que eu não vou no Congresso das Mulheres. Por quê? Porque está escrito Congresso das Mulheres. Aí o Tejon, que é meu grande amigo e meu fã de carteirinha assinada, fala, Beth, mas isso está errado, você é um exemplo. Eu digo, sim, mas eu sou um exemplo, mas eu não quero me usar como exemplo por eu ser mulher. Eu quero dizer que eu sou um ser humano que resolvi encarar de frente os problemas da vida. Eu não sei se vocês entendem isso. Minhas filhas também acham que eu estou errada, mas eu vim até aqui desse jeito. E eu continuo vendo almas inteligentes, almas gostosas, almas amigas, almas que sabem fazer coisas mais bem feitas e que têm aptidões para isso, para aquilo e aquilo outro. Não sei se o senhor me entende também. Entendo. Eu entendo e acho, Beth, que porque, na verdade, quando você toma essa posição, na verdade, no meu entendimento, você se nega a ser diferente, a ser inferior, a ser incapaz em relação aos homens. Então, quando você não separa ninguém mais, você se igualou a todo mundo. Como diz o outro, independente de você não está dizendo, eu vou subir porque eu sou do seu nível. Não, nós somos todos iguais, né? Eu acho que isso talvez seja uma forma extremamente inteligente, mais do que isso, eficaz, de que não, as pessoas não separem, não pensem. Não, é o que nós estamos fazendo hoje, forma... né? Não é a diversificação, a diversidade, não é isso, né? Cada um tem uma coisa, Exatamente. porque no fundo todos nós temos uma aptidão. Muitas vezes a gente não usa a aptidão como a nossa profissão, né? Ou você vai estudar uma coisa e depois termina fazendo outra. Mas se o senhor ver, eu fui desbravando as coisas que foram me aparecendo pela frente que eu gostava de trabalhar. E que no fim eu estou achando que eu estou até entendendo desse boi, dessa vaca, que eu conheço o ciclo, já posso dar aqui até um conselho. Meu Deus, quem estiver em casa, comece a prestar atenção nesse tal de ser ciclo. Vocês vendem as vacas porque precisam do dinheiro. Depois vão fazer vaca da onde? Que barriga? Como é que faz os bezerros? Os futuros bezerros. Eu não me conformo. Eu estou quase entrando do sertão afora para explicar esse tal de ciclo. É igualzinho mulher, entendeu? Ninguém bota 2 meninos na barriga durante a mesma época, não. Só se for gêmeos. Não é? Mas se eu for ver, o ciclo pecuário é risível. E eu não ouvi falar em ciclo pecuário até eu chegar nas Brancas. Era uma coisa assim, lógica, ninguém explicava, entendeu? Porque, lógico, o ciclo existe, tem época boa, época ruim, tudo bem, mas não é isso. Tem um negócio chamado vaca. E o cara usa isso como asset. Ele vende a vaca, ou seja, ele vende a fábrica de bezerro. Fechou a fábrica de bezerro, o que vai acontecer? O bezerro vai lá nas alturas, fica muito mais difícil você terminar esse animal. Mas, Beth, eu acho que a gente precisa muito de ter uma visão, às vezes, de fora, tá? Igual você tem uma visão, uma experiência formidável em adubo, né? Sim. Aí a gente fala assim, mas a Beth entende. As coisas são muito parecidas, a sua experiência... Muito. Né? Eu falo assim, se a gente pegar o sistema, qualquer atividade, os princípios são os mesmos. E a gente pegar gente que está numa cadeia produtiva, que está mais evoluída, nos ajuda muito.
porque coisas que são eu concordo com o senhor muito simplórias plenamente. para você, né? Não, e tem mais uma coisa, para a professor, gente não é ainda. já que a gente estourou o tempo e a gente não tem tempo para conversar nós dois, quase que sempre nós nos encontramos com outras pessoas, o senhor veja uma coisa, essa história do ciclo, né? Por que isso acontece? Porque o cara se apavora com dinheiro, precisa, e é o que ele tem mais fácil para vender, é a vaca, que está pronta sempre, concorda? Agora, o que Exatamente. existe por trás disso? Existe uma síndrome volumétrica de quantidade. Quando a gente pega o NPK, 100% do NPK é dividido com 93, 94 para a parte vegetal. 6% é a proteína animal. Então, ninguém quer tomar conta dessa proteína animal. Só que essa proteína animal, por incrível que pareça, o item número 1 do nosso negócio na balança comercial brasileira é soja. Mas o item 2 é carne. O senhor sabe qual carne? Carne bovina. Então, essa carne está se tornando, a cada ano que passa, muito importante para o país. Então, as empresas de fertilizantes já estão notando isso, estão começando o quê? A fazer o passo para que os suplementos sejam totalmente aproveitados. Antigamente, o senhor não via adubo para pasto. A Mosaic tem hoje produtos maravilhosos, porque já está se juntando. Eu tenho a impressão que já tem uma consciência disso que nós estamos falando hoje. Beth, e assim, né, as pessoas estão começando a ver que, por exemplo, soja, todo mundo já trabalha mais ou menos no limite da adubação. Então, você só vai expandir quando você ampliar a área, né, plantar mais. E já no caso da pecuária e da pastagem, não. Como quase ninguém aduba, você não, tem aí... É um negócio... Mas, de novo, é uma quantidade irrisória. É infinito, né? Mas é uma quantidade pequena, porque mesmo fazendo todas as pastagens brasileiras, a gente não vai ter uma agricultura como tem hoje, entendeu? Eu acho que a agricultura vai dobrar e a agricultura vai aparecer coisas novas, coisas com nanotecnologia, entendeu? Biotecnologia do futuro, vai ter algumas coisas. Mas nós tem tudo para fazer, professor. O cara que vier da agricultura para a pecuária, que já chega com a cabeça de tecnologia, já chega com a cabeça muito mais avançada, anos-luz. Me desculpe os pecuaristas que estão ouvindo aqui, se ficar chateado, me liga que eu trato bem e ensino a fazer pecuária direito, tá? Então, estou me comprometendo. Então, eu acho que a gente tem uma coisa maravilhosa pela frente, o pecuarista. Agora, não é fazendo do jeito que está fazendo a pecuária até hoje, ela muda. Com certeza. Ela vai ficar uma pecuária de alta tecnologia e uma pecuária mais econômica. E sim, nós não falamos na coisa principal nessa live, na sustentabilidade, nessa tal de ESG, porque quem vai ajudar até, mas muito galhardamente, é o boi. O boi vai fazer coisas que as pessoas, o boi essa integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, eles trazem a solução, eu diria para o senhor, de quase 70% do problema que a gente tem em termos de sustentabilidade do ecossistema, que a gente tem Acordo de Paris, essas coisas todas que nós temos que dar conta. E isso a gente tem que dar conta. Sabe por quê, professor? Seus filhos vão ter netos. E seus netos, bisnetos e os meus bisnetos precisam morar nesse Brasil lindo que a gente conhece. Beth, na sexta-feira agora, depois da manhã eu estou indo para Belém, nós vamos ter lá o primeiro simpósio de carbono da Amazônia. E esse tema é bastante explorado, né? E eu vou dar uma palestra, né, que é as pastagens além da produção de forragem, que é exatamente mostrando o quanto que essa pastagem, que é acusada de ser um problema, o quanto que, ao contrário, ela é ambientalmente uma grande solução. Tá? Nossa, então, demais. Nós vamos evoluir muito. Beth, eu gostaria de te agradecer imensamente por tirar você do seu trabalho. Eu sei que você está aí num evento, tá? Te agradecer por aceitar o convite aqui do canal Agroverdades. Agradecer também, porque você é uma parceira do nosso canal. Sempre que a gente tem alguma coisa nova na área de suplementação e tal. As Brancas continuará sendo sua parceira. Vocês estão aí para nos apoiar, passar
a palavra para você aí, deixar um recado aí para as mulheres, principalmente para as meninas que estão aí nas faculdades, que querem ingressar no agro, né? Que tem, às vezes, tem mulheres como você como exemplo, que você mandar uma mensagem para elas aí. Olha, eu vou fazer isso com imenso prazer. Gente, eu acho o seguinte, olha, Deus, quando criou o mundo, ele foi de uma sabedoria ímpar. Ele criou um homem e uma mulher para constituir uma família. A empresa que é administrada por homens e mulheres, ela é diferente, porque eu vejo assim, tem coisas que nós mulheres não sabemos fazer. Por exemplo, o homem tem uma visão, ele anda de helicóptero, ele chega num lugar, em 2 minutos ele já dá uma opinião, nem que seja errada, mas ele dá. Ele chega, ele olha, 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 olha e tem a solução. A mulher vai para o cantinho e ela se perde no cantinho ali, sonhando, olhando o que pode ter de errado. Mas essa junção, dessa esmiuçar os pequenos detalhes que a mulher vai fazer, e o homem com o helicóptero dele, agora já não é nem helicóptero, é drone, olhando. Se você fizer um projeto junto, você vai agregar valores violentos. Agora, o que acontece? Não dá para a menina entrar naquela nhen, porque aí o nhen, de novo, a menina vai voltar como aquela que não sabe das coisas, entendeu? Então, eu acho que vocês têm que ter coragem, encarar. Agora, a vida é dura, a vida não é mole, entendeu? Mas a vida não é mole para ninguém, também não é mole para o homem. E nós estamos caminhando para tempos difíceis, mas tempos muito mais, onde teremos mais tempo para o nosso lar. Hoje, uma licença maternidade, na minha época, era 45 dias, tem empresas hoje que são 6 meses. Então, é buscar o seu lugar na sociedade, mas se comprometer com a sociedade. Porque a sociedade vai exigir muito de você. Bom, gente, eu acho que nós temos uma coisa fantástica, que é muito respeitada. Nós, além de termos a capacidade intelectual do homem com maneiras diferentes de ver o problema, e podemos agregar muito mais valor a esse trabalho, nós temos uma fábrica de fazer gente, nós temos um útero, entendeu? Isso nos beneficia demais, essa sensibilidade, essa emotividade, essa coisa que da intuição que nós temos, isso tudo agrega valor. É só a gente entrar de cara no trabalho e lembrar dessa bobeira que eu vou falar. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. A vida não é para principiantes. A vida é dura, mas ela costuma terminar tudo muito bem. Acredite em mim. Bom, Beth, muitíssimo obrigado. As suas falas são extremamente elucidativas para a gente, nós homens, mas principalmente para as mulheres, que eu tenho certeza que você é sim uma inspiração para muitas delas. E para encerrar, né, como sempre, esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.